Fala pessoal, professor Sérgio Ricardo aqui de volta. Hoje estamos aqui para corrigirmos o nosso exercício sobre tipos de predicado, beleza? Bom, foi o exercício básico onde eu dei uma listagem de orações e pedi para que vocês identificassem e classificassem o predicado. Então vamos ver passo a passo, beleza? Bom, então vamos lá. A primeira frase era: José chegou cansado. Então, vamos lá. Para identificar e classificar o predicado, a gente tem José, que é o sujeito, e o predicado é chegou cansado. Beleza? Nessa frase aqui, nessa oração, a gente tem um verbo de ação, que é o chegou, e a gente tem o cansado, que é o estado como José chegou, não é isso? Então, ele é um predicativo. Ele é um verbo de estado. Beleza? Então, nesse caso aqui, o predicado é um predicado verbo nominal. Beleza? Um predicado verbo nominal. Então, a gente tem chegou, cansado, o predicado. Chegou é um verbo de ação. Cansado é o verbo de estado. E o seu predicado é um predicado verbo nominal. Beleza? Bom, então vamos lá. Segunda oração foi: o espetáculo foi emocionante. Beleza? Então, o sujeito foi o espetáculo. O sujeito foi o espetáculo. O predicado foi emocionante. O predicado foi emocionante. E aí a gente tem o quê? Nós temos um verbo de ligação e tem o emocionante aqui como palavra importante, né, do predicado. Nesse caso, a gente tem um predicado nominal, beleza? A gente tem um predicado nominal. A terceira oração foi: chove bastante na minha região. Perfeito? Então, a gente não tem sujeito, né, porque é uma oração sem sujeito, porque é um verbo indicativo de fenômeno da natureza. Então, chove é um verbo de ação, beleza? Bastante na minha região é um adjunto adverbial de lugar, certo? Então, se o verbo é de ação, a gente tem um predicado verbal, tá? Predicado verbal na terceira oração. Quarta oração: o professor já corrigiu as provas. O professor já corrigiu as provas. Bom, o sujeito é o professor, já corrigiu as provas é o predicado, certo? Corrigiu é um verbo de ação. Ele está praticando a ação de corrigir, perfeito? Então, a gente tem um verbo transitivo direto, corrigiu o quê? As provas. As provas vai ser o objeto direto. Então, o predicado aqui é verbal. Predicado verbal porque o verbo é um verbo de ação. Perfeito? Quinta oração. Nossa quinta oração. Prenderam o ladrão. A gente não tem sujeito, né? O sujeito é indeterminado, melhor dizendo. E aí, prenderam é um verbo indicativo de ação. Perfeito? Então, se é um verbo indicativo de ação, o predicado é verbal. Predicado verbal. Perfeito? Sexta oração. Mônica é muito simpática. Então, qual é o sujeito? Mônica. O predicado é muito simpática. Simpática é uma qualidade, é uma característica do sujeito Mônica, perfeito? Então, nós temos o verbo de ligação é, aqui ó, tem o verbo de ligação é, perfeito? E tem a característica simpática que está sendo ligada à Mônica, que é o sujeito. Então, a gente tem um predicativo do sujeito. A palavra mais importante do sujeito não é o verbo, é a característica, a qualidade.
Então, é um verbo nominal. Perfeito? Verbo nominal. A sétima oração, vive-se bem no campo. Vive-se bem no campo. Então, vive-se é um verbo de ação, perfeito? Verbo de ação. E aí, isso indica para a gente que o predicado ele é verbal, perfeito? Predicado verbal. A oitava oração, perdi minha caneta. Perceba que eu coloquei aqui, ó, entre parênteses, o eu, que é o sujeito de perdi, perfeito? É o sujeito de perdi, é um sujeito desinencial. Você sabe que o sujeito é o pronome eu por causa da terminação verbal, mas o que importa para a gente aí então é que perdi minha caneta é todo o predicado, a oração toda ela é predicado. E aí perdi é um verbo de ação, isso quer dizer que o predicado é um predicado verbal. Perfeito, galera? Predicado é um predicado verbal. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima oração. Vamos lá. Próxima oração, perdão, só um minutinho. Isso, próxima oração. 9. Você acha minha caneta feia? Bom, a gente tem aqui o quê? O sujeito você, perfeito? O sujeito você, certo? E acha a minha caneta acha a minha caneta feia é o predicado. Só que nós temos duas coisas aqui importantes. A gente tem o verbo acha, que é um verbo de ação, não é isso? Acha. E a gente tem o feia, que é o predicativo de caneta, é a característica de caneta, beleza? Então eu tenho um verbo de ação e eu tenho aqui, ó, um verbo. A gente tem aqui o verbo de ligação subentendido. A gente tem aqui, ó, entre o caneta e o feia, a gente tem mentalmente, a gente acha o verbo de ligação. Beleza? Então, a gente tem verbo de ação e um verbo de ligação contém um predicativo aqui, ó. Então, esse é um predicado verbo nominal. Perfeito? Verbo nominal. Oração número 10. Os excursionistas chegaram cansados. De novo aqui, ó, a gente tem os excursionistas, é o sujeito, perfeito? Chegaram cansados, o predicado. Chegaram é um verbo de ação, o ato de chegar. Cansados é uma característica dos excursionistas, como eles estavam quando chegaram. E a gente sabe aqui, de novo, que tem um verbo de ligação aqui, ó, entre o verbo de ação e o predicativo. Os excursionistas chegaram e estavam cansados. Perfeito? Então, a gente tem um verbo de ação e um predicativo. Então, nesse caso, o predicado ele é verbo nominal. Perfeito? Oração número 11. Bateram a porta. Bateram a porta. Eu tenho sujeito indeterminado. Então, toda a oração vai ser predicado. Bateram é um verbo de ação, ok? Você está praticando uma ação. Então, o predicado é verbal. Perfeito? 12ª oração. Estava irritado com as brincadeiras. Quem é que estava irritado? Ele, né? Então, aqui eu tenho um sujeito desinencial. Ele ou ela, perdão, não pode ser ela porque está irritado. Então, irritado está no masculino, então tem que ser ele estava irritado com as brincadeiras. Ele é o sujeito desinencial. Toda a oração estava irritado com as brincadeiras vai ser o predicado. Eu tenho um verbo de ligação aqui e eu tenho o irritado como característica do sujeito desinencial. Então, é o estado, não é isso? É a emoção, é o estado, é o sentimento, é como ele se sente.
Então, se aparece um verbo de ligação e eu tenho essa característica, obviamente que o predicado será nominal. Perfeito? Predicado nominal. 13ª oração. Compareceram atrasados à reunião. Compareceram atrasados à reunião. Então, a gente tem aqui toda a oração como predicado. Compareceram atrasados à reunião. Beleza? O sujeito subentendido pela lógica da oração é o todos. E compareceram é um verbo de ação. Atrasados é a característica de como eles chegaram. Então, tem aqui mais um predicado verbo nominal. Tem que lembrar, né, galera? Quando tem o verbo de ação, é o predicado verbal. Quando eu tenho o verbo de ligação, ou seja, quando eu tenho um predicativo, uma característica, é o predicado nominal. E quando eu tenho um verbo de ação e um predicativo, uma característica, é o predicado verbo nominal. É só você lembrar dessas 3 regrinhas que você mata perfeitamente todas as orações, beleza? Olha a 14ª oração. Come-se com fartura em sua casa. Beleza? Come-se com fartura em sua casa. Eu tenho aqui um sujeito indeterminado, porque verbo na terceira pessoa do singular com a partícula ser. Beleza? Mas eu sei que o importante aqui é que é um verbo de ação. Verbo de ação quer dizer, então, que o predicado é verbal. Beleza? Come-se com fartura em sua casa. Toda a frase é o predicado e ele é predicado verbal, classificado como predicado verbal. 15ª oração. Foi muito difícil a última questão. Tá? Aqui eu fiz a ordem inversa da oração. A gente pode colocar aqui, ó, a última questão foi muito difícil. Então, a última questão é o sujeito da oração. Beleza? A última questão é o sujeito da oração. Foi muito difícil. Foi muito difícil. É todo o predicado, beleza? Foi muito difícil, é todo o predicado. Perceba que eu tenho a característica da questão. Ela era fácil, era média, era difícil? Ela foi difícil, beleza? Então, ó, verbo de ligação com aqui a característica. Então, é um estado, beleza? Então, o predicado é nominal. O predicado é nominal. Perfeito? 16ª oração. Cresceram aquelas árvores. Novamente aí eu coloquei a ordem inversa. Aquelas árvores cresceram. Beleza? Então, aquelas árvores, sujeito, o predicado é cresceram. Tá bom, galera? Então, eu tenho um verbo de ação, o predicado só pode ser verbal. Beleza, pessoal? E lembre-se, tá? Você tem que separar o sujeito do predicado. A questão pede isso. Pede para você separar o sujeito do predicado. Então, você tem que separar ou por colchetes, ou por chave, ou sublinhando da melhor forma possível que você queira aí. Mas você tem que separar, beleza? O predicado do sujeito. 17ª oração. O ônibus saiu atrasado. O ônibus saiu atrasado. Então, vamos lá. O ônibus é o sujeito. Saiu é um verbo de ação. Perfeito? Atrasado é a característica de como o ônibus saiu. Então, eu tenho um verbo de ação e tenho um predicativo. Então, só pode ser predicado verbo nominal, beleza? O ônibus sujeito, saiu atrasado predicado, classificação do predicado, predicado verbo nominal. 18ª oração, eu tenho um verbo indicativo de fenômeno da natureza. Isso me indica que não tem sujeito, é uma oração sem sujeito, beleza? Anoiteceu. Anoiteceu é um verbo de ação, né? Um ato, não representa nenhum estado emocional, nenhum sentimento. Então, é um verbo de ação, ele pratica uma ação, o ato de anoitecer, e por isso é um predicado verbal.
Agora, ó, chegaram os filhos da vizinha. Mais uma vez, a frase está na ordem inversa. Os filhos da vizinha chegaram. Então, os filhos da vizinha é o sujeito e chegaram um verbo de ação onde o predicado é verbal. Então, você separa os filhos da vizinha, sujeito, predicado, chegaram. E aí, o verbo de ação indica que esse predicado ele é verbal. Perfeito? 20ª oração. Cresce em Deus. Então, de novo aí, eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular com a partícula ser. Isso me indica que é uma oração, oração com sujeito indeterminado. Perfeito? Só que o verbo crer é o verbo de ação. Então, a gente tem um predicado verbal. Beleza? E qual é o predicado? Toda oração. Cresce em Deus. Então, se ela é o sujeito indeterminado, eu tenho toda a oração como predicado. Cresce em Deus e o predicado é verbal. Beleza? 21ª oração. Todos ficaram quietos. Todos ficaram quietos. Eu tenho o sujeito todos. Ficaram é um verbo de ligação. Quietos é como todos ficaram, é a característica de todos. Então, o predicado é nominal. Então, todos, sujeito, ficaram quietos, predicado. Que tipo de predicado? Um predicado verbal. Beleza, galera? Então, não se confunda. Novamente, eu venho falando para vocês. Decore a regrinha. Verbo de ação, predicado verbal. Verbo de ligação, onde tem um predicativo, é um predicado nominal. Se tem um verbo de ação mais um predicativo, eu tenho um predicado verbo nominal. Beleza? Então, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Questão 22. Questão 22. Magda abriu o pacote. Surpresa. Beleza? Então, eu tenho o verbo abriu, que indica um verbo de ação, e eu tenho a surpresa que Magda sentiu ao abrir este pacote. Então, eu tenho uma característica, um predicativo, e eu tenho um verbo de ação. Então, vamos lá, vamos resolver a questão. Magda é o sujeito, beleza? Abriu o pacote, surpresa, é o predicado, e esse predicado é classificado como verbo nominal. Perfeito? Questão 23. O filme é impróprio a menores de 18 anos. Então, eu tenho o sujeito, o filme, o predicado é impróprio a menores de 18 anos. Perceba que é um verbo de ligação, impróprio é uma característica do filme. O filme não está realizando nenhuma ação, ele está recebendo uma característica. Entendeu? Então, nós temos aqui um predicado nominal. Então, qual é a resolução nessa questão? O filme sujeito é impróprio a menores de 18 anos. Predicado se classifica como predicado nominal. Questão 24. A taxa de mortalidade infantil está elevada. Então, sujeito, a taxa de mortalidade infantil. Lembrando, né, a gente já viu isso, sujeito. Como é que a gente descobre o sujeito? Fazendo a pergunta ao verbo. É sempre ao verbo que a gente tem que perguntar, tanto para descobrir o sujeito quanto para descobrir o predicado. Então, vamos lá. Quem é que está elevada? A taxa de mortalidade infantil. Perceba que eu perguntei quem, né? Ou o que está elevado. Então, a taxa de mortalidade infantil é o sujeito. Beleza? Está elevada. Elevada é uma característica da taxa. Beleza? E eu tenho aqui um verbo de ligação. Então, resolução da questão. A taxa de mortalidade infantil é o sujeito. Está elevada é o predicado. Como tem uma característica, beleza? Eu tenho um predicado nominal. Tenho um predicado nominal. Então, vamos lá. Questão 25. A chuva caía fina. A chuva, sujeito.
caía é o verbo de ação, fina é a característica de como caía a chuva. Então, eu tenho um verbo de ação e um predicativo. Beleza? Eu tenho um verbo de ação e um predicativo. Isso me indica que eu tenho um verbo, um predicado verbo nominal. Perfeito? Próxima. Choveu lá de cima, garrafa vazia. Isso aqui é uma oração contextual, né? Eu coloquei qual era o sujeito de uma outra oração. O que choveu lá de cima? Garrafa vazia. Olha só, eu lembro que eu falei que o choveu a gente já colocou lá numa questão anterior o verbo chover, indicativo de fenômeno da natureza. Mas chover garrafa é normal? É da natureza chover garrafa? Não, não é. Então, esse choveu não é verbo indicativo de fenômeno da natureza, beleza? Então, tem sujeito. Qual é o sujeito? Garrafa vazia, beleza? Garrafa vazia é o sujeito. Choveu é um verbo de ação, então vai ser um predicado verbal, perfeito? Então, choveu, verbo de ação. Então, a gente tem choveu lá de cima o predicado e ele vai ser verbal. Agora, ó, trovejou muito. Trovejou sim, verbo indicativo de fenômeno da natureza. Então, é uma oração sem sujeito. Trovejou muito é todo o predicado. Como trovejou é um verbo de ação, eu tenho um predicado verbal, beleza? Predicado verbal. Lá, ele criou um bom enredo para a história. Ele criou um bom enredo para a história. Ele é o sujeito, criou um bom enredo para a história é o predicado. Criou um verbo de ação, então resposta, predicado verbal. Beleza? Questão 29. Jovens optam por uma vida mais saudável. Jovens é o sujeito, jovens, sujeito, optam por uma vida mais saudável é o predicado. Como optam é um verbo de ação, nós temos um predicado verbal. Beleza? Questão 30. Questão 30. Não perca aí o foco, hein? Questão 30. O eclipse total do Sol começa às 8 horas. Então, eu tenho o eclipse total do Sol como sujeito, começa às 8 horas o predicado. O verbo começar é um verbo de ação. Então, eu tenho um predicado verbal. Beleza? Predicado verbal. Questão 31. O cão uivava triste ao luar. Então, eu tenho o sujeito, o cão, beleza? Sujeito, o cão. Uivava triste ao luar vai ser o predicado, beleza? O uivava triste ao luar vai ser o predicado. Uivava é o verbo de ação. Triste é o estado como o cão uivava, beleza? Então, eu tenho um verbo de ação mais um predicativo. Isso me indica que eu tenho um predicado verbo nominal. Beleza? Questão 32. Nesse instante, um forte trovão abalou os ares. Então, ó, um forte trovão é o sujeito, um forte trovão é o sujeito. Nesse instante, abalou os ares é predicado. O que, ó, o sujeito está no meio, né, da oração. Nesse instante é um advérbio de tempo. Beleza? Adjunto adverbial de tempo. Então, ele faz parte lá do predicado. Então, só um forte trovão vai ser sujeito. Nesse instante, abalou os ares é o predicado. E qual é o verbo? Abalou. Abalou é o verbo. Abalou é um verbo de ação. Então, o predicado é verbal. Vamos lá, 33, está quase acabando. Questão 33. A história é a mestra da vida. A história é a mestra da vida. Então, vamos lá. A história é o sujeito, é
A mestra da vida é o predicado. Perceba que mestra é a característica da história. Beleza? Tem um verbo de ligação aqui, ó. Tem um verbo de ligação e tenho a característica dela. Então, eu tenho um predicado nominal. Repetindo, a história, sujeito, é a mestra da vida, predicado. Mestra é o predicativo do sujeito. Então, nós temos um predicado nominal. Beleza? Então, ó. A despedida deixava a mãe aflita. O sujeito é a despedida, beleza? Não se confunda, tá? A mãe não é sujeito não aqui, beleza? O sujeito é a despedida, beleza? Deixava a mãe aflita é o predicado. Deixava a mãe aflita é o predicado. Nesse predicado eu tenho um verbo de ação e tenho uma característica do objeto mãe, do objeto direto mãe. Então eu tenho um verbo de ação e tenho um predicativo do objeto. Isso me indica que eu tenho um predicado verbo nominal. Perfeito? Predicado verbo nominal. Vamos para a próxima. Questão 35. Jorge aceitou o trato. Então, Jorge é o sujeito, aceitou o trato é o predicado. Aceitou é um verbo de ação, então eu tenho um predicado verbal, certo? Questão 36. Belíssimo realmente é o seu apartamento. Então, vamos lá, ó. O seu apartamento é o sujeito, beleza? O seu apartamento é o sujeito, belíssimo realmente é o predicado. Aonde no predicado eu tenho um verbo de ligação que vai me dar a característica desse apartamento. Ele é belíssimo, ok? Então, se eu tenho um predicativo do sujeito com um verbo de ligação que representa um estado emocional, esse predicado é um predicado nominal. Beleza? Questão 37. As doenças e as guerras ceifam milhares de vidas. Então, sujeito, as doenças e as guerras ceifam milhares de vidas vai ser o nosso predicado. Ceifam milhares de vidas será o nosso predicado. Ceifam é um verbo de ação. Como ele é verbo de ação, eu tenho um predicado verbal. Beleza? Questão 38. O menino abriu a porta ansioso. O menino é o nosso sujeito, certo? O menino é o nosso sujeito. Abriu a porta ansioso é o predicado. Abriu é um verbo que indica ação, o ato de abrir. Ansioso é a característica como estava o menino. Beleza? Não é a porta que estava ansiosa, não. Aqui, ó. Como é que você percebe aqui, ó? Ansioso, menino. Masculino, menino está no masculino. Beleza? Se essa característica fosse da porta, teria que estar no feminino. Mas a característica está no masculino. Então, essa característica é do menino. Então, aqui é um predicativo do sujeito e não um predicativo do objeto. Beleza? Então, eu tenho um verbo de ação e um predicativo. Beleza? Então, esse aqui é um predicado verbo nominal. Beleza? Raros são os verdadeiros líderes. Os verdadeiros líderes são raros. Então, eu tenho o sujeito, os verdadeiros líderes, o predicado, raros são. Beleza? Eu tenho um verbo de ligação e eu tenho uma característica dos líderes, que são raros. Isso quer dizer que o meu predicado ele é nominal. Perfeito? Questão 40. Marta entrou séria. Então, Marta é o sujeito. Entrou séria é o nosso predicado. Entrou é um verbo de ação. Séria é como estava a Marta.
Então, é uma característica da Marta, é um predicativo do sujeito. Então, se eu tenho um verbo de ação com uma característica, com um predicativo, eu só posso ter um predicado verbo nominal. Beleza? Questão 41 agora. Os alunos saíram da aula alegres. Então, sujeito, os alunos saíram da aula alegres, predicado. Saíram é um verbo de ação, alegres é a característica como estavam os alunos. Perfeito? Característica como estavam os alunos. Então, eu tenho um predicado verbo nominal. Outra questão, 42. Choviam flores do helicóptero. Então, ó, novamente, aquela mesma questão. O chover aqui não está falando da chuva natural como fenômeno da natureza, beleza? Aqui está chovendo flores. Então, flores será o sujeito. Beleza? Então, flores choviam do helicóptero. Então, flores, sujeito, choviam do helicóptero é o predicado. E choviam é uma ação verbal. Então, se ela é uma ação verbal, o meu predicado só pode ser verbal. Beleza? Então, vamos. Estou falando muito beleza, né, galera? Mas vamos lá, é assim mesmo. Muitas questões a gente vai tentando agilizar o mais rápido possível. Então, vamos lá. Próxima questão. À noite, eu e Rodrigo iremos ao cinema. Veja bem, à noite, adjunto adverbial de tempo faz parte do predicado. Então, sujeito, eu e Rodrigo. Beleza? Eu e Rodrigo. Iremos ao cinema. À noite é o predicado. Perfeito? É o predicado. Então, iremos é um verbo de ação. É um verbo de ação. Se ele é um verbo de ação, nós temos um predicado verbal, certo? Temos um predicado verbal. Questão 44. Ele trovejava impropérios sobre a turba. Turba é multidão, tá? É aquela multidão que faz confusão, que faz tumulto, tá? Então, olha só. Trovejava, lembra de trovejar, do trovão, beleza? Só que ele colocou um sujeito anteriormente aqui, ó. Então, ele tem um sujeito, ele, trovejava, deixa de ser verbo indicativo de fenômeno da natureza, então, por isso é que tem um sujeito. Assim como aconteceu lá, como choviam, com a chuva lá que eu falei, beleza? Então, ele, sujeito, trovejava impropérios sobre a turba será o nosso predicado. Trovejava é um verbo de ação, então o predicado é verbal. Questão 45. Quebraram a lanterna do meu carro. Eu sei quem é o sujeito? Não sei quem é o sujeito, porque o verbo está na terceira pessoa do plural. Então, é um verbo que indica sujeito indeterminado. Agora, ele é um verbo de ação, alguém quebrou, é isso? Indicou uma ação que foi realizada. Se indicou uma ação, eu tenho um predicado verbal. Então, toda a nossa oração vai ser predicado, porque não tem sujeito, e a classificação do predicado é porque ele é um predicado verbal. Questão 46. Subitamente pararam todos. Posso até mudar a ordem da frase. Todos pararam subitamente. Né? Então, você tem que prestar atenção nessa ordem das orações, tá? Então, todos será o sujeito, pararam subitamente será o predicado. Pararam é o ato de parar, de não se mexer, beleza? Então, eu tenho um predicado verbal. Tenho um predicado verbal aqui. Questão 47. Eles estavam com fome. Então, estavam é um verbo de ligação. Fome é a característica de como eles estavam, certo? Então, eu tenho uma característica e tenho um verbo de ligação. Então, o predicado é um predicado nominal.
predicado nominal. Vamos para a última página, né? Questão 48, as três últimas. Questão 48. Aproximou-se então uma menina. Uma menina será o nosso sujeito, né? Aqui eu tenho o verbo com o pronome reflexivo. Então, aproximou-se, beleza? Ela aproximou de si mesma ou do grupo, beleza? Então, eu tenho um verbo de ação que vai me dar um predicado verbal. Então, eu tenho uma menina sujeito, aproximou-se, então, o predicado que vai ser classificado como predicado verbal, certo? Questão 49. Soou na escuridão uma pancada seca. Então, vamos lá. Uma pancada seca, né, vai ser o sujeito, certo? E soou na escuridão vai ser o predicado. Eu tenho aqui um verbo, tá? Indicativo de ação. Por isso, me dá a classificação do predicado como predicado verbal, certo? 50ª e última. Então, a criança entrou no quarto feliz. Vamos lá. A criança é o sujeito. A criança é o sujeito. Entrou no quarto feliz é o nosso predicado. Entrou no quarto feliz é o nosso predicado. Entrou é o verbo de ação. Feliz é a característica de como a criança entrou no quarto. Então, eu tenho um verbo de ação mais uma característica desta criança, um predicativo. Verbo de ação mais um predicativo quer dizer que eu tenho um predicado verbo nominal. Então, nessa questão, eu tenho a criança como sujeito, entrou no quarto feliz como meu predicado, que se classifica como um predicado verbo nominal por ter um verbo de ação e por ter um predicativo do sujeito. Certo, galera? É isso. Corrigimos todas as 50 orações, né? Parecia muita coisa, mas é muito fácil de se fazer. Espero que vocês tenham entendido perfeitamente e acertado, se não todas, a grande maioria dessas questões. A gente se vê numa próxima oportunidade e lembre-se, fiquem em casa, lavem as mãos e retire um tempinho do seu dia para estudar, para rever as matérias, para ver os vídeos, para realizar os exercícios. Certo, galera? Então, até a próxima. Vou ficando por aqui e fiquem com Deus. Lavem as mãos sempre, passem álcool e gel e isso vai passar e a gente vai estar de novo juntos na nossa escola. Certo, pessoal? Então, até a próxima. Fui!